Falando sobre um assunto interessante aqui, estamos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e uma coisa que eu vejo na prática Deus fazer na vida de muitas pessoas, e eu vejo também que muitas pessoas não aguentam esse tempo, esse período. Eu sou um deles que com certeza muitas vezes já questionou esse período. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque Deus, Ele tem os propósitos dele. Diz a palavra dele que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que para a gente chegar nessa vontade dele boa, perfeita e agradável, a gente precisa obedecer. E não é a obediência que Deus requer. Não é uma coisa tipo assim, vai ali e faz uma oração para abertura do culto. Não, isso não é obediência a Deus. Isso aí é liturgia, isso aí é qualquer outra coisa. Isso é costume. Obediência a Deus é quando você não tem mais força. Obediência a Deus é quando você está no limite do seu estresse e Deus ainda assim vai te obrigar a obedecer, a passar por situações que você não quer, que você não gosta, que você odeia, Isso ninguém vai ensinar você. Deus vai te obrigar a passar por situações que você odeia. Preste atenção no que eu estou te falando. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus é carrasco? Porque Deus é ruim? Será que Deus tem alegria em ver as pessoas que querem servir a Ele passando problemas o tempo todo? Pelo contrário. Mas como assim? Poxa, eu estou passando um monte de problema e isso é a vontade de Deus para mim? Não dá para entender. Vamos lá. As coisas de Deus são condicionais. A bênção de Deus ela é condicional. Condicional à obediência. Sempre que o homem cumpre a parte dele, Deus cumpre a parte de Deus. Simples assim. Então, quando você está passando por um monte de problema, um monte de dificuldade, você tem que procurar entender qual o propósito daquilo ali. O que isso tem a ver com a vontade de Deus para você. Às vezes você está achando que está sendo perseguido por Satanás, você está sendo perseguido por Deus. E Deus está fazendo de propósito isso para testar o seu coração. Tem um cantor evangélico aí, que tem até uma música, que a música dele fala que ele ama a Deus e tudo mais, mas aí na música, segundo a letra da música, Deus responde para ele: olha, você está querendo aparecer, você está querendo fama, você está querendo aparecer às minhas custas, Já falei com tantos outros, já ajudei tantos outros, já levantei tantos outros e depois eles viraram as costas para mim. Então Deus permite isso, propositalmente, o sofrimento. Eu, sinceramente, não gosto nem um pouco, porque eu passo por cada situação que eu odeio. Eu, Luiz Henrique, estou sendo sincero aqui. Mas eu sei que esse é o tipo de treinamento que Deus promove para forjar os santos. Bom,
Se você tivesse o seu filho sequestrado, você ia preferir soldados altamente treinados em todo tipo de sofrimento para resgatar o seu filho, ou você ia preferir soldados que leram bastante sobre missões e aí aprenderam bastante sobre missões lendo e nunca tiraram o traseiro do sofá para fazer nada de consistente? Qual desses dois tipos de soldados você ia querer para buscar o seu filho? Há um caso a se pensar, né? O que importa para você é que traga o seu filho de volta. Então Deus, Ele está nessa escola, e eu vou te falar, não é nada fácil. Eu faço parte dessa escola. Não é nada fácil. Existem momentos, e são vários, não é um pouquinho só, não são muitos, são milhares de momentos que você pensa em desistir. Largar tudo, ficar quietinho no escuro, para ver se o mal não te acha. Porque é impressionante, todas as vezes que você se propõe a fazer a vontade de Deus, o mundo espiritual inteiro vem atrás de você. Sabe o que é pior? Com a permissão de Deus. E agora? Como você vence uma coisa assim? Milhões de inimigos que você não consegue ver, mas você tem que continuar combatendo. Nesse treinamento, nessa escola de Deus. Você entende que se você realmente não buscar e realmente não jogar para dentro de você a luz do mundo, você vai estar em trevas e não vai conseguir combater as trevas, porque toda luz que existirá em você serão trevas, caso você não jogue luz para dentro de você. Vai permanecer na escuridão. Ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. E o que é que o reino das trevas mais teme? A luz do mundo. Palavra de Deus, Jesus Cristo, a luz do mundo. Então, nessa escolinha de Deus, o fraco não sobrevive, corrupto não sobrevive, vagabundo espiritual não sobrevive. Por isso ele é vagabundo espiritual. Coaching não sobrevive. Mentoria não sobrevive. Na escola de Deus, não. A única mentoria que funciona chama-se Espírito Santo de Deus. Mais nada. Crente aproveitador não sobrevive nessa escolinha. Por isso que ele continua aproveitador.
são os beneficiários do INSS espiritual. Vivem para sugar a igreja. Gostam da condição de estarem pobres. Talvez seja porque eles sabem que está escrito, né? Jesus falou, os pobres sempre terão convosco. Aí eles não querem crescer, não querem progredir, não querem ir à frente, querem continuar pobres. Sabe por quê? Pobres recebem coisas, pobres são dignos de pena, pobres são alvo de beneficências, são alvo de boas atitudes. Pobres são alvo de pessoas que têm boas intenções de ajudar. Então o pobre, ele se mantém muitas das vezes na condição de pobre, para não perder essas ajudas. Eu conheço um testemunho de uma irmã uma vez que falou com o pastor, né? E o pastor falou, deixa eu orar pelo seu filho, porque o pastor viu que também era demônio, não era só nada do menino ser especial ou doente mental, nada disso. O pastor percebeu um mal espiritual ali e quis orar. Só que essa mãe recebia um benefício por esse menino, por esse rapaz, por esse jovem. E aí ela falou que não era para o pastor orar. Porque senão ela ia perder o benefício. O dinheiro que entrava por causa da doença, né, suposta do filho dela. Então as pessoas são assim. Por isso que na escola verdadeira de Deus, o falso crente não vai aguentar. O crente que está acostumado a ficar sugando cesta básica da igreja não vai aguentar. O crente que está acostumado a ficar sempre dependendo do dinheiro de alguém para pagar uma conta de luz não vai aguentar. Porque se Deus é Deus, tem que ser Deus na vida dele também. Deus não é só Deus de alguns, não. Então nessa escolinha de Deus, Deus vai permitir o sofrimento e a dor, e às vezes profunda, para forjar soldados capazes de fazerem esse resgate, como o seu líder quer. Soldados que não vão se render ao sistema podre e imundo gospel e nem evangélico. Soldados que são submissos simplesmente ao único evangelho chamado Jesus Cristo e a ninguém mais, e a pastor nenhum nessa terra. O próprio Jesus diz, a ninguém chameis mestre, a ninguém chameis por pai, porque há um só que é o vosso Pai que está no céu. E olha que quando falaram isso, estavam falando dele. Mas ele não recebeu essa glória para si. Ao contrário, chamou a atenção da pessoa e transferiu essa glória para o Pai. Então como é que tem um monte de puxa-saco? Puxa-sacos não vão aguentar o treinamento de Deus. Puxa-saco não vão aguentar. Deus não espera de você nada além da obediência, nada além da excelência em servir. Ele espera ver que você, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a sofrimento, mesmo com pauladas nas pernas, vai se esforçar para ficar de pé. É dolorido. Não é para qualquer um. Eu te aconselharia a sair fora antes que Deus permita o verdadeiro treinamento dele com você.
Porque a escola de Deus é diferente da escola evangélica. A escola de Deus é diferente da escola dominical. Ninguém fala isso para você. Na escola dominical você pega uma revistinha, faz a lição do dia. E algum professor te pergunta: você fez a lição de casa? Se houver alguma lição de casa, aí você vai e apresenta aquela lição feita. Relaxadamente, talvez até minutos antes de ir para a própria escola dominical. Você acha que Deus não vê isso, não? Você acha que Deus é um velhinho gagá? Deus é Senhor, é Mestre, é Pai. E em Provérbios está escrito assim: os vergões da correção livram a alma do inferno. O crente banana não vai querer isso. Ele não suporta isso. Por isso, ele também não vai ser chamado para fazer missões excelentes para o Senhor. Deus não vai poder confiar almas nas mãos de crente vagabundo, crente que não lê, crente que não ora. Deus não vai permitir que líderes pilantras, vagabundos espirituais tomem a frente do seu pelotão. Eles são indignos. Então, como é que tem tantos milhares de pessoas seguindo a falsos líderes, seguindo bodes, seguindo lobos? Simples, fácil de explicar. Quem segue a esses falsos líderes não são salvos, não são crentes de verdade, não vão entrar na Jerusalém Celestial. Cuidado com a opinião de massa. A opinião de massa está estragando esse reino aí particular de homens cada vez mais, que eles estão confundindo com o reino de Deus, e não é. A palavra diz assim: venha a nós o teu reino. Então é para que você busque, para que o reino venha até você, para que você busque até que o reino venha até você. E isso não é qualquer um, não é qualquer coisa, não é de qualquer maneira, não é fácil não. Não é fácil não. Eu dei um exemplo no outro vídeo que eu coloquei aqui no canal, o vídeo, se eu não me engano, Cuidado, o bode está trabalhando, que mesmo depois do bode ter quebrado tudo lá atrás, e eu ter que consertar, passar um aborrecimento danado com ele, eu corrigi o bode. Tá lá preso agora com uma corda curta, não pode nem abaixar. Vai ficar lá até a hora que eu achar que ele deve sair de lá. Isso vai demorar porque eu vou ter que consertar a casinha que ele quebrou. E mesmo assim, mesmo depois disso, contrariando as expectativas de Satanás, eu vim para cá, estou gravando esse vídeo, estou lendo a palavra, vou ler um livro e vou continuar no propósito. É assim que você vai conseguir frustrar o mal. O mal vai fazer de tudo para tirar você da vontade de Deus, para destruir. E eu não estou falando de destruir, vai destruir os seus sonhos, não. Olha, talvez você não me entenda agora. Esqueça seus sonhos. Trabalhe na vontade de Deus. Esqueça os seus sonhos. Trabalhe na vontade de Deus. Satanás tem usado isso para enganar e levar muita gente, mas muita gente mesmo para o inferno.
porque estão indo atrás de Deus, lotando igrejas para buscar realização de sonhos. Imagina um soldado altamente treinado saindo para sua missão. E Deus pergunta para ele: soldado, qual é a sua missão? E ele fala assim: Senhor, a minha missão é realizar os meus sonhos. Eu estou indo em busca da realização dos meus sonhos. Ok, soldado, você não presta para o meu pelotão, você não é digno, sai. Simples assim. Um soldado verdadeiro, treinado e forjado por Cristo Jesus, aquele que até a morte teve medo dele, quando for perguntado: soldado, qual é a sua missão? Ele, com toda a humildade no coração e joelhos dobrados, cabeça baixa, espada na mão. Imagine a cena. Ele dirá para o seu Criador: Senhor, qual é o seu sonho? E Deus vai responder: parabéns, soldado, você foi aprovado. O meu sonho é que você entre no reino das trevas e resgate o máximo de almas pelas quais eu verti o meu sangue na cruz. Esse é o Evangelho real. Essa é a escolinha de Deus. Não é uma brincadeira, não é para qualquer um. Grave isso na sua cabeça. Deus está treinando você. Deus está permitindo Satanás tocar em algumas coisas que vão te aborrecer, como acontece comigo, muitas e muitas e muitas vezes, para ver o que está no seu coração, para saber se você vai aguentar a missão mesmo. Preste atenção, e agora eu pretendo encerrar esse vídeo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos, ou não, e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná
que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra tenha falado com você.